Título: Capítulo 9: Atos casuais e sintomáticos. Esse texto pertence ao 6º volume das Publicações de Freud. Agora inicia-se o texto. Os atos descritos até aqui, abre colchetes, capítulo 8, fecha colchetes, nos quais reconhecemos a execução de uma intenção inconsciente, apareciam sob a forma de perturbações de outros atos tensionados e se ocultavam sob o pretexto da falta de habilidade. Os atos casuais a serem discutidos agora só diferem das ações equivocadas pelo fato de desprezarem o apoio da intenção consciente e, portanto, não terem necessidade de um pretexto. Aparecem por conta própria e são permitidos por não se suspeitar de que haja neles algum objetivo ou intenção. São executados, abre aspas, sem que se pense que há alguma coisa neles, fecha aspas, de maneira puramente casual, só para manter as mãos ocupadas, e se espera que essas informações ponham fim a qualquer indagação sobre o sentido do ato, para poderem gozar dessa posição privilegiada. Esses atos que já não recorrem à desculpa da inabilidade têm de preencher certas condições, têm que ser discretos e é preciso que seus feitos sejam insignificantes. Compilei um grande número desses atos casuais em mim mesmo, em outras pessoas, e depois de examinar de perto os diferentes exemplos, cheguei à conclusão de que mais merecem o nome de atos sintomáticos. Eles expressam algo de que o próprio agente não suspeita neles e que, em regra geral, não pretende comunicar e sim guardar para si. Assim, exatamente como todos os outros fenômenos que consideramos até agora, desempenham o papel de sintomas. O estoque mais rico desses atos sintomáticos ou casuais é obtido, na verdade, no tratamento psicanalítico do neurótico. Não posso abster-me de citar 2 exemplos dessa fonte que mostram com que amplitude e sutileza esses acontecimentos insignificantes são determinados por pensamentos inconscientes. A fronteira entre os atos sintomáticos e os equívocos na ação é tão pouco nítida que eu bem poderia ter incluído esses exemplos no capítulo anterior. 1. Durante uma sessão, uma jovem casada mencionou em suas associações ter cortado as unhas na véspera e, abre aspas, ter cortado a carne enquanto tentava retirar a fina cutícula da base da unha, fecha aspas. Isso é tão pouco interessante que perguntamos surpresos por que teria sido lembrado e mencionado e começamos a suspeitar de que estamos lidando com um ato sintomático e, de fato, o dedo vitimado por sua pequena inabilidade fora o dedo anular, aquele em que se usa a aliança matrimonial.
Além disso, era seu aniversário de casamento, o que empresta ao ferimento na fina cutícula um sentido muito definido, fácil de adivinhar. Ao mesmo tempo, ela contou um sonho que aludia à inabilidade do marido e à sua insensibilidade como esposa. Mas por que teria ela ferido o anular da mão esquerda se a aliança é usada, abre colchetes, em seu país, fecha colchetes, na mão direita? O marido dela é advogado, doutor em direito, abre colchetes, Dr. der Hatchet, fecha colchetes. E quando mocinha, sua afeição secreta pertencera a um médico, abre parênteses, como se diz por brincadeira, Dr. der Linke, literalmente doutor da esquerda, fecha parênteses. Um casamento com a mão esquerda também tem lá seu sentido definido. 2. Disse-me uma jovem dama solteira. Ontem, sem que tivesse nenhuma intenção disso, rasguei em 2 pedaços uma nota de 100 florins e dei metade a uma dama que me estava visitando. Será isso também um ato sintomático? Uma investigação mais acurada revelou as seguintes particularidades: a nota de 100 florins, travessão. Ela dedicava parte de seu tempo e de suas posses a obras de caridade. Junto com outra dama, estava cuidando da educação de um órfão. A nota de 100 florins era a contribuição que lhe fora enviada por essa outra dama. Ela a pusera num envelope e o colocara provisoriamente sobre a escrivaninha. A visitante era uma dama ilustre, a quem ela estava ajudando em outra obra beneficente. Essa dama queria anotar uma lista de nomes de pessoas a quem se pudesse solicitar apoio. Por faltar papel, minha paciente pegou o envelope em cima da escrivaninha e, sem pensar em seu conteúdo, rasgou-o em 2 pedaços. Conservou um deles para si, para ter uma cópia da relação de nomes, e entregou o outro à visitante. Nota-se o caráter inofensivo desse procedimento inoportuno. Uma nota de 100 florins, sabidamente, não perde nada de seu valor ao ser rasgada, desde que se possa recompô-la por completo a partir dos fragmentos. A importância dos nomes no pedaço do papel era uma garantia de que a dama não o jogaria fora, e tampouco havia dúvida de que ela restituiria seu valioso conteúdo assim que reparasse nele. Mas qual teria sido o pensamento inconsciente que esse ato casual, possibilitado pelo esquecimento, pretendeu expressar? A visitante tinha uma relação muito bem definida com o tratamento de minha paciente. Fora essa mesma dama que me recomendara como médico a jovem doente, e se não me engano, minha paciente sentia-se em dívida com ela por esse conselho. Pretenderia
a metade da nota de 100 florins representar um pagamento por seus serviços como intermediária, isso ainda seria muito estranho. Mas a isso veio juntar-se outro material. Um dia antes, uma intermediária de natureza muito diferente indagara a um familiar da paciente se a graciosa senhorita gostaria de travar conhecimento com um certo cavalheiro. E nessa manhã, algumas horas antes da visita da dama, chegara a carta com o pedido do pretendente, que dera margem a muitas risadas. Assim, quando a visitante iniciou a conversa perguntando pela saúde de minha paciente, esta bem que pode ter pensado: é verdade que você me recomendou o médico certo, mas se pudesse ajudar-me a conseguir o marido certo, abre parênteses, e além disso, a ter um filho, fecha parênteses, eu lhe ficaria ainda mais agradecida. A partir desse pensamento que permaneceu recalcado, as duas intermediárias fundiram-se numa só, e ela entregou à visitante o pagamento que sua fantasia se dispunha a entregar à outra. Essa solução torna-se plenamente convincente quando acrescento que, justo na noite anterior, eu havia falado com a paciente sobre esses atos sintomáticos ou casuais. Ela então aproveitou a primeira oportunidade para produzir algo análogo. Poder-se-ia proceder a um agrupamento desses atos sintomáticos e casuais de ocorrência tão frequente, conforme ocorram habitualmente ou regularmente em certas circunstâncias, ou ainda esporadicamente. Os atos do primeiro grupo, abre parênteses, tais como brincar com a corrente do relógio, retorcer a barba, etc., fecha parênteses, que quase podem ser considerados característicos da pessoa em questão, aproximam-se dos múltiplos movimentos conhecidos como tiques e sem dúvida merecem ser examinados em relação com eles. No segundo grupo, incluo brincar com uma bengala ou rabiscar com um lápis que se tenha na mão, fazer tilintar as moedas no bolso, amassar miolo de pão e outras substâncias maleáveis, manusear a própria roupa de todas as maneiras, etc. Durante o tratamento psíquico, por trás dessas ocupações com que se brinca, escondem-se regularmente um sentido e significado aos quais se nega outra forma de expressão. Geralmente, a pessoa em questão não sabe que faz essas coisas ou que introduziu modificações em suas brincadeiras habituais e não vê nem ouve os efeitos dessas ações. Por exemplo, não ouve o barulho do tilintar das moedas e, quando sua atenção é chamada para isso, mostra-se atônita e incrédula. Tudo o que a pessoa faz com sua roupa, com frequência, sem se aperceber, é igualmente importante e merece a atenção do médico. Cada alteração nos trajes habituais, cada pequeno sinal de desleixo, como um botão desabotoado,
travessão, cada indício de desnudamento tem a intenção de expressar algo que o portador da roupa não quer dizer diretamente e do qual, na maioria das vezes, nem está ciente. As interpretações desses pequenos atos casuais, bem como a comprovação delas, emergem a cada vez com crescente certeza das circunstâncias concomitantes durante a sessão, do tema nela tratado e das associações que ocorrem quando se chama a atenção para o ato aparentemente casual. Por isso, deixo de corroborar minhas afirmações mediante a comunicação de exemplos acompanhados de análises. No entanto, menciono esses atos por acreditar que eles tenham nas pessoas normais o mesmo sentido que tem em meus pacientes. Não posso deixar de mostrar, ao menos com um exemplo, como pode ser estreita a relação entre um ato simbólico realizado pela força do hábito e os aspectos mais íntimos e importantes da vida de uma pessoa sadia. Como nos ensinou o professor Freud, o simbolismo desempenha na vida infantil das pessoas normais um papel maior do que faziam prever as experiências psicanalíticas anteriores. Nesse sentido, a breve análise que se segue talvez seja de algum interesse, especialmente por suas perspectivas médicas. Ao rearrumar sua mobília numa casa nova, um médico deparou com um antigo estetoscópio simples de madeira. Depois de refletir por um instante sobre onde deveria colocá-lo, sentiu-se forçado a pô-lo num dos lados de sua escrivaninha e em tal posição que ficou exatamente entre sua cadeira e a que era reservada aos pacientes. O ato em si foi um pouco estranho por duas razões. Em primeiro lugar, ele não usava o estetoscópio com frequência, abre parênteses, de fato, é neurologista, fecha parênteses. E quando havia necessidade, usava um modelo duplo para ambos os ouvidos. Em segundo lugar, todos os seus aparelhos e instrumentos médicos eram guardados em gavetas, com a única exceção desse. Entretanto, ele não pensou mais no assunto, até que um dia uma paciente que nunca vira um estetoscópio simples perguntou-lhe o que era aquilo. Recebida a resposta, ela perguntou por que ele o colocara justamente ali, ao que ele retrucou prontamente que aquele lugar era tão bom quanto qualquer outro, mas isso o intrigou e ele começou a se indagar se teria havido alguma motivação inconsciente em seu ato. Familiarizado com o método psicanalítico, resolveu investigar a questão. Como primeira lembrança, ocorreu-lhe que, quando estudante de medicina, ele se impressionara com o hábito de um médico residente, que sempre levava na mão um estetoscópio simples em suas visitas às enfermarias, embora nunca o usasse.
Ele admirara muito esse médico e lhe tinha excepcional afeição. Mais tarde, ao tornar-se residente, ele próprio adquiriu o mesmo hábito e sentia-se muito pouco à vontade quando, por engano, saía do quarto sem balançar o instrumento na mão. A inutilidade desse hábito evidenciou-se, porém, não só pelo fato de o único estetoscópio realmente usado por ele ser o biauricular e ser levado em seu bolso, mas também por isso ter prosseguido quando ele já era residente do serviço de cirurgia e nunca precisar de estetoscópio algum. A importância dessas observações logo se torna clara quando nos referimos à natureza fálica desse ato simbólico.